Pai, nós te agradecemos nessa noite, te damos graças mais uma vez por estarmos reunidos, pedimos a ação do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos guarde, o Senhor nos conduza, nos revele, abra o nosso coração, captura a nossa atenção, os nossos pensamentos. Sim. Nos assenta aos Teus pés. Sim. Aquieta-nos interiormente. Oh, amado Senhor, dá-nos um ambiente adequado. Prevalece, Senhor, essa noite, sobre toda agitação, inquietude. Senhor, dá-nos graça. Também repreende toda a esfera espiritual, tudo aquilo que não procede do Senhor. Nós nos abrimos nessa noite ao Senhor. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Hebreus 7, do 1 ao 12. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Capítulo 7, irmãos, ele é considerado por muitos como o capítulo principal de Hebreus. O capítulo central, o capítulo que estabelece, então, o princípio para nós entendermos definitivamente a respeito do sacerdócio de Jesus. E por que isso? Porque nós nos recordamos que Hebreus foi escrito para cristãos, muito provavelmente vinculados e de cultura judaica, e muitos eram judeus
que haviam se convertido a Jesus, mas que agora estavam sofrendo pressões e muitos, ou havia um movimento grande para retorno ao judaísmo. Esses irmãos, essa comunidade cristã, possivelmente em torno de 10 anos de existência, então eram irmãos com 10 anos aproximadamente como cristãos, e que tiveram na origem da sua vida cristã, muita pressão. E foram perseguidos, viram irmãos sendo presos, tiveram seus bens apropriados, seus bens foram conquistados, e nesse ambiente de perseguição, depois de anos, eles se encontravam de que maneira? Vamos ver Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 12. Hebreus 12, 12. Vamos ler juntos? Por isso, restabelecei as mãos recaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os nossos pés, para que não se extravie, que é uma antes cheia. Escreve e diz, restabelecer as mãos, como diz aqui, os joelhos trôpegos. Do que ele está falando? Está falando de pessoas que estão numa condição de firmeza, de robustez. Alguém de mãos decaídas, dá uma noção do quê? Cansado? Cansado. O que é mão decaída? Que você tem dificuldade de manter em pé. E sempre baixado. E os joelhos trôpegos? Vai levantar, fica um pouquinho em pé, o joelho começa a tremer, é parar. Essa é uma linguagem para dizer que esses irmãos, ou que entre esses irmãos, havia irmãos que estavam cansados, fatigados espiritualmente. Estavam com uma carreira cristã em um momento de crise. E por isso, a carta vem no sentido de conceder a eles uma visão clara, perfeita, mais límpida a respeito de Jesus. O que nós aprendemos, então, irmãos, que o que sempre vai nos renovar espiritualmente é termos uma nova visão, ou uma visão fresca, límpida, recente de Jesus. Para toda a nossa fraqueza espiritual, apatia espiritual, desânimo espiritual, nós sempre precisamos de uma visão renovada de Jesus. A maneira de nós renovarmos ou darmos vigor ao irmão ou à irmã não é a criação de mecanismos, de eventos, de atividades, mas é fornecer, propiciar uma visão vívida a respeito de Jesus. E é nessa situação que os primeiros 6 capítulos são escritos. O capítulo 1 mostra toda a divindade de Jesus. Nós lemos ali os versículos iniciais de Jesus, mostram que ele foi feito herdeiro de todas as coisas, que ele foi ascendido, está assentado à direita da mão direita ou à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele é este que julga todas as coisas, que tem o controle sobre todas as coisas. No capítulo 2, Jesus é mostrado como aquele que pode se compadecer da fraqueza da descendência de Abraão. E ali
é mencionado no capítulo 2, a primeira vez, Jesus como sacerdote. E alguém que pode se compadecer das fraquezas. Mostrando que a vida cristã, quando nós cremos em Jesus, nós não ganhamos superpoderes para nós não manifestarmos mais as nossas fraquezas. Mas, que como homens e mulheres convertidos a Cristo Jesus e que são fracos, eles recebem auxílio e ajuda desse sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. O autor, irmãos, ele vai fazendo comparações e mostrando Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Josué, Jesus superior a Arão. E quando ele chega no capítulo 6, que nós já vimos algumas reuniões, ele continua ainda trazendo alguns temas de exortação e administração severa contra a incredulidade, contra a preguiça, a displicência e, por fim, contra a apostasia. O que é apostatar? O que é alguém que apostatou da fé? É alguém que abandonou, virou as costas. E o capítulo 6, então, ele termina nesse cenário em que os irmãos foram adversados, e aí ele vem fazendo uma palavra. Depois da adversação, ele passa a encorajar os irmãos. E para dizer que os irmãos deveriam ser esses que frutificam. Hebreus capítulo 6, se nós olharmos, o versículo 9 fala assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, ele faz a demonstração dura contra a apostasia, e aí ele passa a falar o seguinte: mas olhando para vocês, eu vejo que a salvação opera em vocês, que vocês devem prosseguir até realizar essa salvação. Vejamos agora o versículo 20. O que diz o versículo 20? O 19 fala: a qual temos por âncora, está falando da esperança da alma, segura e firme, e que penetra a lei do véu. Vamos ler o versículo 20? Entrou por nós, tem se tornado um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui, irmãos, esse versículo 20 é o título do que vai ser dito nos próximos versículos. Qual é o título? Qual é o assunto? O que está sendo abordado aqui? Jesus, ele se tornou sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Qual é o título? Jesus se tornou sumo sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Esse é o tema geral do que ele vai falar. E ele passa então agora a fazer uma explicação. E por que isso, irmãos? Porque Jesus é atribuído a ele o título de sumo sacerdote. E para ser sumo sacerdote, ou para ser sacerdote, segundo aquilo que a lei de Deus havia estabelecido, Deus havia estabelecido somente os da tribo de Levi e os da casa de Arão poderiam ter o sacerdócio. Os levitas seriam responsáveis por cuidar do templo ou da tenda, de montar, desmontar, manter a tenda sempre organizada. Isso era serviço dos levitas. A casa de Arão,
que era um descendente de Levi, era a casa que tinha o sacerdócio estabelecido. Deus estabeleceu. Nós vamos ler. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, chama Arão e os filhos de Arão, e diga a eles que eles serão sacerdotes. Então, o sacerdócio foi estabelecido por Deus a partir de uma tribo, a tribo de Levi. Levi era filho de quem? Levi era um dos 12 filhos de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Levi era bisneto de Abraão. E o sacerdócio, um dos filhos de foi Abraão, foi Arão. E Arão, a casa de Arão, recebeu o sacerdócio. Então, Arão, como descendente de Levi, tinha essa incumbência de servir a Deus o sacerdócio. Agora tem uma questão. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Que Jesus pode ser, então, atribuído à condição dele como sumo sacerdote, se ele não é da tribo de Levi? É porque existe um outro sacerdócio que a Bíblia traz e que guarda certo mistério. Um sacerdócio que tem alguns elementos de misticismo, no sentido de algo não tão estabelecido, não tão claro. Qual é esse sacerdócio? De Melquisedeque. Então vamos ler de novo o versículo 20. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tem se tornado sumo sacerdote para sempre. Não é sacerdote segundo a casa de Arão, mas segundo Melquisedeque. Melquisedeque é chamado ou se manifesta na Bíblia a primeira vez no livro do Gênesis. Quando Abraão, numa guerra para recuperar e buscar seu sobrinho Ló, que havia sido tomado quando Sodoma é invadida, e os reis que invadem Sodoma levam os moradores, dentre desses moradores, Ló foi junto. Abraão saiu para buscá-lo. E na volta, quando ele retorna, a gente vai ler agora o que acontece. Gênesis 14. É a primeira vez que Melquisedeque é mencionado. Gênesis 14. O versículo 17 ao versículo 20. Vamos ler juntos? Após voltar Abraão de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro do rei de Sodoma, no vale e ao lado do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão. Disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Abraão disse. Bom, agora nós vamos olhar, voltar para Hebreus 7, e o que nós vemos traz, então, esse esclarecimento. O autor começa a esclarecer. Bom, se Jesus é um sumo sacerdote,
ele é de uma ordem diferente. Qual é a ordem de Melquisedeque? E agora ele vai explicar quem é Melquisedeque. Nós já lemos, ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele recebeu de Abraão o dízimo. Seu nome tanto era rei de justiça, Melquisedeque, rei de justiça, Salém, a cidade da paz. Então, a ele é atribuída essa condição. Ele tanto é o rei da justiça, como o rei da paz. E na semana passada, nós vimos que Deus havia estabelecido quem é rei não exerce a função de sacerdote. E quem é sacerdote não exerce a função de rei. Isso estava muito definido por Deus na antiga aliança. E todas as vezes que um rei quis ser sacerdote ou tomar uma atitude de sacerdote, foi reprovado por Deus e teve consequências. Mas aqui nós encontramos em Melquisedeque um rei que é sacerdote. Então, nesta nova ordem, é possível acumular o reinado e o sacerdócio. Então, Jesus, ele é tanto rei quanto sacerdote. E aí vem o versículo 4 que nós vamos... Aí o versículo 3 fala, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Jesus é feito semelhante a Melquisedeque, ou Melquisedeque é feito semelhante a Jesus? Isso é muito importante, irmãos. Porque há ensinos que atribuem uma condição equivocada de Melquisedeque sendo o próprio Jesus. Mas Melquisedeque, a semelhança do Filho de Deus, ele não tem, como diz aqui, fim de dias. Ele permanece perpetuamente. Aí é sempre a pergunta que nós fazemos, né? Melquisedeque existiu? Melquisedeque é uma figura mítica. Melquisedeque, ao que tudo indica, sem retirar esse elemento misterioso, ele foi um homem, porque ele é dito que ele era rei de Salém e conviveu junto com Abraão. E Hebreus 5 nos diz que todo sacerdote é tomado dentre os homens. Então, um conjunto, um elemento de informações é para dizer que Melquisedeque foi história, existiu. Mas também a Bíblia traz esses elementos que mexem conosco no que diz respeito que um homem não tem dias, não tem pai e mãe, não tem fim de dias. O que está sendo dito? Estaria Melquisedeque no nosso meio até hoje? Não, Melquisedeque não. O que a Bíblia está dizendo e permitindo e fazendo com que nós olhemos desta maneira? Alguém que não tem genealogia, alguém que não tem princípio de dias nem de existência, a Bíblia está mostrando que este sacerdócio não precisa, como o sacerdócio de Arão, ter uma genealogia, ou seja, quem seria sacerdote na antiga aliança? Quem fosse descendente de Arão. Então, a descendência era importante. E os sacerdotes da linhagem de Arão tinham pai, tinham mãe, nasciam e morriam. O que a Bíblia está dizendo? Jesus virá a ser a perfeição ou o cumprimento do sacerdócio de Melquisedeque. E Jesus, por ser eterno, ele não tem descendência, não tem princípio de dias, nem final de dias. Então, nós temos um tipo
uma representação, que é Melquisedeque, e o cumprimento perfeito em Jesus. Agora entremos no capítulo, no versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Bom, o que o autor está fazendo aqui? Ele vai mostrar e exaltar Melquisedeque, porque ele está explicando que Jesus é o sumo sacerdote eterno. E Jesus é superior, inclusive e evidentemente, a Melquisedeque. Só que primeiro ele mostra que todo o sacerdócio decorrente de Arão é inferior a Melquisedeque. E depois ele traz Jesus como sumo sacerdote eterno. Então ele vai construindo. Abraão é grande? É grande. Abraão recebeu promessa de abençoar todas as famílias da terra. O teu descendente, não é? Nós já vimos isso. O descendente de Abraão, que é Jesus, ele é a bênção prometida a Abraão. Todo homem, toda mulher que creu em Jesus, recebe a bênção que foi dada a Abraão há cerca de 3.000, 4.000 anos atrás. E quando alguém crê em Jesus e recebe o seu Espírito, ele se torna, pela fé, um filho de Deus e recebe o Espírito prometido e se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo e filho de Abraão pela fé. Então, o que o autor está dizendo? Olha, esse Abraão, que é o patriarca, veja como ele coloca a palavra. Patriarca significa o pai da nação. Quem é a cabeça da nação de Israel? Dos hebreus. Abraão. Esse é o maior nome. É o pai da nação de Israel. Quando ele fala que Abraão, como ele diz aqui, considerai, pois, como era grande esse aqui, quem é Abraão? O patriarca. Pagou o dízimo, ou entregou o dízimo, tirado dos melhores despojos. O que ele está mostrando aqui? Que quando Abraão saiu da guerra e Melquisedeque veio como sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão foi abençoado e reconheceu que Melquisedeque era alguém que deveria ser honrado. Então, ele dá aquilo que ele trouxe das batalhas, o que ele trouxe de despojo, ou despojos, ele pegou o melhor dos despojos. Vejam isso, irmãos. Como esse versículo é cheio de significado para nós. O que ele está dizendo? Abraão sai das batalhas dos reis, traz os bens, traz os despojos, e quando encontra com Melquisedeque, ele entrega o melhor dos despojos. Não foi aquilo que estava quebrado e ele remendou, que ele passou a super bonder, que ele deu um jeitinho. Ele entregou o melhor. Porque ele estava honrando e reconhecendo que este que estava diante dele era maior do que ele. Aí ele segue falando. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi, então agora ele está comparando. Ele estava falando de Abraão, Isaac, Jacó, e um dos filhos de Jacó é Levi. E Levi recebeu da parte de Deus a incumbência de servir ao Deus no tabernáculo, na tenda. E aí, então, no versículo 5, ele vem falar agora. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão.
Vamos então agora olhar Números 18. Números é o quarto livro da Bíblia, irmão. Números, Gênesis, Êxodo, Números 18, 21 ao 24. Eu vou ler para os irmãos. Aos filhos de Levi, acharam? Números 18. Aos filhos de Levi, então Deus deu uma ordem para Moisés, e Moisés está relatando o que Deus havia dito. Aos filhos de Levi, deem todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço na tenda da congregação. Então Deus está dizendo, olha, os levitas, os pertencentes da tribo de Levi, por me servirem na tenda, eles vão ser ao Levi, por quanto eu te disse, entre os filhos de Israel, nenhuma herança. Então, dentre as 12 tribos, uma tribo, a tribo de Levi, é chamada para o serviço a sacerdotal. E dentro dos levitas, a tribo de Levi, uma casa é estabelecida para sacerdote, a casa de Arão. E os demais, as demais tribos, deveriam dar o dízimo para os levitas. Os levitas dariam o dízimo para a casa de Arão. Certo? Então, aqui, voltando agora a Hebreus, nós vamos entender o versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, está falando de quem? Melquisedeque. Recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Qual é o raciocínio aqui, irmãos? O autor está dizendo, os levitas deveriam receber dízimo. Agora, se eles recebiam dízimo, eles estavam sendo cuidados, honrados pelos seus irmãos. O raciocínio que ele estabelece é: Abraão é o pai de todo israelita e o pai de Levi, não na descendência direta, mas como pai da nação. Se Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, quem é maior? No encontro dos dois, entre Melquisedeque e Abraão, ou foi estabelecido como maior? Quem foi maior? Quem? Melquisedeque. Por quê? Porque recebeu o dízimo. E aí no versículo 6 vai falar o seguinte, né, como eu li aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia Melquisedeque não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Então, mais um argumento ele dá aqui, interessante. Ele diz assim, olha, além de Abraão pagar o dízimo, Abraão tinha as promessas de Deus. Ou seja, ele está dizendo, esse homem que é grande, lembremos, irmãos, está ainda no primeiro século da era cristã. Jesus já havia nascido, já havia sido morto, ascendido e havia sido
colocado à direita de Deus. O Espírito Santo havia descido e a igreja já estava na terra. Esses irmãos hebreus, eles estavam, como nós, sofrendo a fatiga da carreira cristã. Estavam cansados. Joelhos desanimados. E agora ele vem, o autor de Hebreus, vem dar uma visão prevalecente, uma visão nova. Ele está exaltando Jesus e vai chegar lá. Mas no momento ele está construindo o raciocínio. Já tirou, então, a importância e a relevância do sacerdócio da casa de Arão. Por quê, irmãos? Pensem. Na época que Hebreus foi escrito, o templo ainda não havia sido destruído. Muito provavelmente, Hebreus foi escrita antes do ano 70. O templo estava ainda em atividade em Jerusalém. O serviço sacerdotal da casa de Arão estava em atividade. Os sacrifícios ainda eram feitos. E agora, o autor de Hebreus vem a centrar os seus argumentos no ponto principal da antiga aliança. Por quê? Se você tira o sacerdócio de Arão da sua casa e cessa esse serviço de sacrifício, a lei flui. Por quê? Porque a lei, ela precisa do sacerdócio, e o sacerdócio precisa da lei. Tudo que foi feito na antiga aliança tem dois pontos fundamentais. A lei estabelece o tempo, o serviço sacerdotal e o sacrifício. Tudo a partir de Abraão. E aí chega na tribo de Levi e na casa de Arão. Nós estamos vivendo e os sacerdotes que estão servindo em Jerusalém são da casa de Arão, da sua descendência. Os levitas que cuidam dos utensílios, que lavam, que mantêm o templo, são da casa de Levi. E agora o autor está dizendo o seguinte: toda essa estrutura, ela está diante de Jesus, sem validade alguma. Irmãos, isso não é fácil de ser dito. Para nós, 2000 anos depois, que não temos ideia do que é isso, não tem peso nenhum. Mas você está numa estrutura de 1500 anos, que o povo faz sacrifício, vai diante do sacerdote, entra no templo e mantém a sua relação com Deus com base nesse tipo de serviço. Quando você diz que isso não tem mais validade, você está rompendo com uma estrutura milenar, uma tradição. É fácil abrir mão disso? Nós já tivemos tradições familiares para romper em nossa vida? Tradições adquiridas ao longo de algum tempo, já passamos por isso? É fácil ou não? E agora? Os irmãos estão entendendo que o autor está construindo argumentos para dizer que o sacerdócio de Arão já não tem mais validade nenhuma. Vamos ver o versículo 7 agora. Juntos? Ele é hora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, mais um argumento. Abraão pagou o dízimo ou entregou o dízimo é um argumento. Melquisedeque abençoou Abraão. E qual é a verdade por trás disso? A época, dentro do costume e da tradição estabelecida, quem era responsável por abençoar? Aquele que era maior em glória, em status, em condição, em poder. Abençoava o menor. Alguns exemplos, irmãos. Por exemplo,
Quem abençoa uma relação entre pai e filho? Quem é responsável por abençoar? O pai. O pai é responsável por abençoar o filho. Quando Isaac vai abençoar a Saul, querendo abençoar a Esaú, né? Mas Jacó se passa por ele e engana Isaac, os irmãos se lembram disso? Isaac abençoa Jacó, imaginando que estava abençoando Esaú. Mas aqui nós temos estabelecido que o pai abençoa o filho. Quando Jacó está para morrer, o que ele faz? Chama os seus filhos e profere bênçãos e profecias sobre cada um dos filhos. Davi, segundo Samuel 6:18, eu vou ler para os irmãos. Quando Davi retorna da guerra e traz a arca de volta para Jerusalém, olha o que é dito, segundo Samuel 6:18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Uma relação entre o rei e seus súditos. Quem é que abençoa? Os súditos abençoam o rei ou o rei que abençoa? Então, o maior abençoa o menor. Quando os dois se encontram, Melquisedeque e Abraão, quem abençoa quem? Melquisedeque abençoa. Mais um argumento, então. Vamos para o versículo 8 agora. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Está falando de quem? Esse aqui se refere a quem? Aos levitas, que recebem dízimos. Porém, ali, então ele usa essas duas palavras. Aqui, aos levitas. Ali, se referindo a Melquisedeque. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, com a referência a Melquisedeque. E, por assim dizer, também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Por quê? Aquele ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, mais um argumento. Olha que coisa admirável, né? Como um homem inspirado pelo Espírito Santo. Ele, então, aqui está dizendo o seguinte. Quando Abraão encontrou com Melquisedeque e pagou o dízimo, Abraão, por ser um antecedente de Levi, ou seja, Isaac viria a nascer, Jacó e Levi. Quando Abraão está diante de Melquisedeque, virtualmente os seus descendentes estão nele. Tá certo? Então, quando seu avô desceu do navio, colocou o pé aqui no Brasil, quem estava descendo junto? O seu pai, você. Por quê? Porque virtualmente nós estamos os nossos antecedentes. Não é isso? Então, o que ele está dizendo aqui? Até Levi, vejam, irmãos, até Levi, que recolhe o dízimo, reconheceu que Melquisedeque era maior. Porque em Abraão, quando Abraão pagou o dízimo, todos os seus descendentes estavam pagando o dízimo, reconhecendo que Melquisedeque é superior. Tá certo? Está falando aqui? Olha que raciocínio, né? Bacana isso. É uma maneira que o Espírito Santo usa para mostrar que toda uma linhagem está sendo agora encerrada no seu serviço. Porque não tem mais propósito. É o que nós vamos concluir daqui a pouquinho. Vamos para o versículo
11 e 12. Vamos juntos. Se, portanto, a perfeição houver nascido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade havia ainda de se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse dado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Então, agora, ele fala abertamente, irmão. Ele fala de modo claro. O sacerdócio da casa de Arão, o sacerdócio arônico, ele ficou obsoleto. Ele está caduco no sentido legal da palavra. Perdeu a validade. Não tem mais validade. Não tem mais valia. Se tornou algo do passado. Por que ele diz isso? Se o sacerdócio da casa de Arão fosse perfeito e tivesse atendido à finalidade, haveria necessidade com outro sacerdócio? Não. O raciocínio aqui é muito claro, o argumento é muito claro. Se tem um outro novo, o antigo perdeu o propósito de ser. Então, olhem, irmãos, imagine os judeus olhando para aquele templo, olhando para seus irmãos, indo levar os animais, e Jesus já havia vindo, já havia morrido, ressuscitado, ascendido, o Espírito Santo havia descido, Jesus se tornara a oferta definitiva de uma vez para todas. Imagine você olhando o templo, os animais gritando ali, aquele banho de sangue, os sacerdotes ali, com a roupa suja de sangue, tirando a pele, passando sangue nas ponteiras da pia, depois lançando para queimar, reservando gordura. Imagine você olhando para aquilo e alguém fala assim: isso aí não serve para nada, não tem mais validade. Pode fechar, apagar a luz e ir embora. Imagine isso. Pensem no peso que é você mudar. Você vai falar, mas meu pai faz isso. O meu avô fazia isso. E vou falar mais. O meu bisavô trazia e fazia aquilo. E agora você vem dizer que não serve mais? Pensem, irmãos. Como lutar contra a tradição, os costumes, é algo difícil. E que necessita de uma visão clara a respeito de Jesus. E ele termina dizendo, olha, esse primeiro que estava baseado na lei, por isso que eu estou dizendo, a lei cerimonial, a lei do ritual que foi estabelecida pelo próprio Deus para guardar o povo de Israel durante um tempo, terminou. Quando Jesus, ele vem. E Jesus, ele vem, então, como este que é de uma ordem que não tem fim. Jesus, como nós lemos no versículo 20, Jesus é o sumo sacerdote eternamente da ordem de Melquisedeque. Imagine se agora um grupo de arqueólogos fizesse um trabalho fenomenal e encontrasse os descendentes de Arão. Bom, então agora nós temos autorização para poder ter sacerdotes para sacrificar. E o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Nós iríamos ali sacrificar? Os judeus deveriam voltar ali para sacrificar? Não, por quê? Porque este sacerdócio, o que aconteceu? Ele foi encerrado. Olha o que está dizendo aqui, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. A lei do Antigo Testamento dá
por Jeová durante um tempo foi útil. Mas agora, o sacerdócio atual, presente e eterno, não é da lei e não é da casa de Arão. Ele é de Melquisedeque. E ele vive eternamente. Então mudou a lei. Toda a lei de ritual e cerimonial para o sacerdócio levítico, arônico, não tem mais aplicação nenhuma quando se fala do sacerdócio de Melquisedeque. E agora eu pergunto para os irmãos. O irmão, na semana passada, lembrou Pedro, lembrou João, quando diz o seguinte, que nós somos reis de sacerdotes. Nós precisamos ser descendentes de Arão. Nós precisamos ser da tribo de Levi, porque o nosso sacerdote, ou sumo sacerdote, é Jesus. E para ser sacerdote no sacerdócio de Jesus, não precisa ter sangue judeu, de Arão, nem de Levi. Basta estar na nova aliança firmada no sangue de Jesus. Que amanhã cedo nós estaremos celebrando a nova aliança que é firmada onde? No sangue de Jesus. E os sacerdotes desse novo sacerdócio não tem nada a ver com o judaísmo. Nós não temos nada a ver com as práticas judaicas. As nossas reuniões, nós não trazemos adornos judaicos, não usamos símbolos judaicos, não temos um rito judaico, porque nós não somos mais da caducidade desta lei que ficou para trás. Porque o sacerdócio arônico ele foi declarado sem validade. Não serve mais. Qual é o sacerdote que serve? O sacerdócio que serve agora? O sacerdócio de Melquisedeque, ou Jesus. Finalizando aqui, irmãos, queria trazer algumas aplicações para nós. A lei é a base importante isso aqui, irmãos. A lei cerimonial, a lei estabelecida. Quando eu falo assim, a lei cerimonial, nós não estamos fazendo uma referência aos 10 mandamentos que retratam a natureza de Deus. Os 10 mandamentos, eles permanecem, porque não no sentido de que nós buscamos cumprir os 10 mandamentos. Eles permanecem porque Jesus cumpriu inteiramente os 10 mandamentos. E Jesus, então, quando cumpriu os 10 mandamentos, se fez justo. E a justiça de Jesus reverte a cada um dos crentes nele. E ele foi feito da parte de Deus justiça. E aqueles que creem em Jesus estão justificados em Jesus, que cumpriu toda a lei, que cumpriu todos os mandamentos. E nós, agora, como sacerdotes, nesse novo sacerdócio, quem é a nossa justiça? Cristo. E por que nós podemos entrar na presença de Deus hoje? Porque nós estamos justificados por Cristo Jesus. A nossa oferta perfeita. Agora, a ação de se mudar o sacerdócio. Porque o objetivo do sacerdócio de Jesus é fazer com que os seus seguidores estejam na presença de Deus. Quem poderia entrar na presença de Jeová uma vez por ano dentro do Santo dos Santos? O sumo sacerdote. Os sacerdotes poderiam? Não, eles paravam onde? No santo lugar. Quando tinha o véu, que era para o recinto mais profundo, sagrado, havia uma cortina. Anterior era a palavra da cura. Havia uma cortina. Quando Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele sobe ao santuário que está nos céus, e ali ele adentra o Santo dos Santos,
O santuário terreno tem o véu rasgado, de alto a baixo. E isso significa, eu falei santuário terreno, né? Santuário que nós vamos entrar está com o véu rasgado, porque Jesus precursor. Ele uma vez por todas aonde? Da presença de Deus. E ele, como precursor, espera que não seja a presença de Deus. Fazia sacrifício, levando os animais, impunha as mãos, transferia os seus pecados para o animal. O pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso templo atual, onde nós entramos, onde nós oficiamos, ministramos e onde ele é a nossa fé. Por quê? Porque Jesus não quer ninguém fora da sua vida. O povo todo vivia fora da presença de Deus da antiga aliança. No Novo Testamento, qual é o chamado? Hebreus 4. Doze. 16. Hebreus 4, 16. 15. Hebreus, para não parar de dúvida alguma, Hebreus 4, 15, 16. Por que vamos ler juntos? Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Parou. Chamemos agora Arão, chamemos agora os levitas para oferecer sacrifício. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o sacerdócio de Jesus oferece para nós? União com Deus. Finalmente, nós, o homem, a humanidade, pode estar na presença de Deus sem medo algum. Sem animal, sem cordeiro, sem derramamento de sangue, nós nos valemos do sacrifício que Jesus fez por nós. E o bem mais importante da nossa vida se tornou o quê? A presença do Altíssimo. A lei mudou, porque o sacerdote mudou. Quem é o nosso sacerdote hoje? Jesus. Que pode se compadecer das nossas fraquezas. E o que ele faz quando nós nos apresentamos diante dele fracos? Ele fala: venham diante de mim, do meu trono. Nós seremos recebidos por alguém que é rei e sumo sacerdote. E ele vai nos dar graça. E ele vai ter misericórdia de nós. E os joelhos e as mãos descaídas e os joelhos trôpegos são agora fortalecidos pela graça e pela misericórdia. Estamos em luta? Estamos animados? Estamos abatidos? Com incerteza? Com fraqueza? Isso tudo tem um lugar para ser levado. A comunhão com o nosso Senhor Jesus. Irmãos,
Se nós tivermos um coração de orar e tipo, o Senhor nos renovar na visão de Jesus e entendermos o que é o nosso chamado para viver a intimidade com Jesus na nova aliança, nós viveríamos verdadeiramente a santidade do sacerdócio, a santidade do sacerdócio e a responsabilidade de servir os homens como Evangelho. Vejam que o que o irmão está fazendo aqui é fornecer de uma maneira derradeira e definitiva que Jesus, o sumo sacerdote, como nós lemos lá em Hebreus 6, 20, vou até terminar aqui lendo isso aqui, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Deus. Onde nós devemos andar, viver e estar na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Um lugar para nós nos fortalecermos, para nós estarmos juntos com os irmãos, para nós estarmos juntos diante do Senhor. Quando nós orarmos agora ao Senhor, nós estamos olhando e orando para o sumo sacerdote eterno, que sempre estará lá. Onde estarão, irmãos? Morreu. E os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Eliezer, onde estão? Morreram, e morreram, e morreram, e morreram. E onde está Jesus, André? Aonde está Jesus? Vivo em nós e no meio de nós. E nós podemos estar diante dele sempre, todos os dias. E se nós errarmos e pecarmos e falharmos, o sangue de Jesus permanece, vivo, real, presente, permanente, para que nenhum de nós esteja mais distante do Senhor em momento algum. Ele é o sumo sacerdote para. Aleluia.